Há 2040 anos atrás, o filósofo grego Platão já afirmava que a necessidade é a mãe da invenção. Mas o que acontece quando essa necessidade é a única barreira entre centenas de crianças e a morte? Esqueça a teoria. A invenção que você vai ver agora não nasceu em laboratório bonito, nem em salas silenciosas de pesquisa. Ela nasceu no caos, no desespero, no improviso brutal. E se você é do tipo que vive esperando um momento perfeito para agir, a história de hoje vai emocionar você e destruir todas as suas desculpas. Copenhague, capital da Dinamarca. 25 de agosto de 1952. 7 anos após a libertação da ocupação nazista, uma nova sombra escureceu as ruas: o poliovírus. A cidade havia sido atingida por uma grave epidemia de poliomielite, que incluiu um grande número de casos da poliomielite bulbar, resultando em paralisia muscular respiratória e dificuldades de deglutição. E este é o Hospital Blagden, local central de nossa história, que se transformou em verdadeiras salas de sobrevivência. Designado para o tratamento de doenças infecciosas entre os 1.200.000 habitantes de Copenhague na época, mas estava despreparado e sobrecarregado. Na cidade, o clima não era bom. Piscinas foram fechadas por medo de contágio. Ruas silenciosas, cinemas vazios e um país inteiro a viver com medo do ar. Claramente, uma catástrofe estava se formando. No hospital, o cheiro agudo de éter mistura-se ao odor metálico de sangue seco e roupas úmidas. A pequena Vivi Ebert, de apenas 12 anos, está deitada sobre um colchão fino. Os lábios dela estão com um tom roxo escuro. O vírus da poliomielite atingiu a medula espinhal da garota. A doença paralisou completamente os músculos do seu peito. Ela tenta puxar o ar, mas o tórax não se move 1 milímetro. O ar entra pelas narinas como um assobio rasgado, fraco e inútil. O hospital possui apenas um pulmão de ferro, uma máquina enorme de metal. Era composto por um cilindro de metal hermético onde o paciente ficava deitado, com apenas a cabeça para fora, selada por um colar de borracha no pescoço. Ela cria pressão externa no corpo do paciente para forçar a respiração. Mas, neste caso, a máquina já está ocupada por outra criança em estado gravíssimo. Em outros hospitais, os pulmões de ferro existiam em maiores quantidades. Mas em Copenhague não havia equipamentos sobressalentes como esse. O Dr. Bjorn Ibsen, um médico anestesista recém-chegado, caminha pelo salão principal. O que ele vê esmaga qualquer esperança sustentada na técnica tradicional. São dezenas de macas de lona dispostas lado a lado, sem muito espaço entre elas. Crianças deitadas em completo silêncio. A pele delas é fria, pálida e coberta por um suor pegajoso. Não há gritos, apenas o ruído de dezenas de gargantas lutando contra o próprio corpo. A medicina da época dita regras muito rígidas sobre o tratamento. Os médicos mais experientes do hospital dizem que a batalha já está perdida. Nas primeiras 3 semanas da epidemia, 27 dos 31 pacientes com poliomielite bulbar morreram. Sem uma máquina mecânica gigante, o destino de Vivi estava selado em poucas horas. Seguir a regra significa assinar dezenas de atestados de óbito de papel pardo até o amanhecer. A necessidade arromba a porta da sala de Ibsen com os 2 pés. A zona de conforto da equipe médica se torna um corredor da morte. Ele precisa colocar oxigênio naqueles pulmões estáticos. Agora. Mas a invenção nunca nasce sob o sol quente em uma tarde tranquila de domingo. Ela nasce no fundo de um poço escuro, quando a água encardida alcança o pescoço.
Ibsen ignora as apostilas escritas nos manuais velhos de medicina. Ele pede uma lâmina curta e um tubo de borracha flexível usado em laboratório simples. O médico vira o pescoço de Vivi para trás, expondo a garganta da menina. Ele faz uma incisão vertical, rápida, cruzando a pele e os músculos. O corte abre caminho direto até a traqueia dela. Ele insere o pedaço de tubo de borracha pelo buraco. Na ponta do tubo, do lado de fora do pescoço, ele acopla um balão simples. Um saco de borracha escura, espessa, do tamanho de um melão pequeno e ligado a um cilindro com 50% de oxigênio e nitrogênio, juntamente com um absorvedor de cal sodada para remover o dióxido de carbono e também um umidificador. Ibsen aperta o balão com os 5 dedos, força a borracha contra a palma da mão. O peito da garota sobe. O ar entra. Ele solta os dedos. O peito desce. O ar sai. O tom roxo na boca de Vivi perde a força em menos de 1 minuto. A pele do rosto dela volta a ganhar uma temperatura normal e sangue quente. Mas a bolsa de borracha não é uma máquina automática com motores blindados. Ela exige trabalho braçal constante, ininterrupto e exaustivo. Aperta e solta, 20 vezes por minuto, 1.200 vezes por hora. Se a mão humana parar por 3 minutos, a menina morre asfixiada na cama. O hospital não tem médicos suficientes para passar dias segurando bolsas de ar. A solução de Ibsen puxa o limite da estrutura civil para uma nova fronteira. Ele convoca 1.500 estudantes de medicina e odontologia da região. Eles chegam em ônibus lotados nos portões de ferro do Blegdam. Os jovens sentam em cadeiras duras de madeira encostadas nas macas de metal. A instrução é curta, seca e direta. Não parem de apertar o balão. Os turnos duram 8 horas seguidas para cada estudante convocado. A pele dos dedos racha e sangra pela fricção contínua contra a borracha áspera. Os pulsos incham. O antebraço queima com a dor muscular acumulada. As costas doem pela postura encurvada, de olho no peito das crianças, a madrugada inteira. O chão do grande salão do hospital fica coberto por bitucas de cigarro. A fumaça espessa no ar mascara o cheiro forte do suor humano e do desinfetante. Alguns jovens desmaiam de pura exaustão e desabam no chão de pedra. Eles são substituídos no exato segundo seguinte por outro estudante alerta. O sacrifício não permite trégua. O pedágio cobrado pela sobrevivência é físico. O barulho rítmico de centenas de borrachas sendo amassadas nunca silencia. O trabalho não depende de engenharia de ponta, mas de carne, osso e insistência cega. O índice de mortes por paralisia pulmonar naquele prédio era de 87%. Era uma condenação matematicamente garantida. Um túmulo forrado de lençóis brancos. Em questão de poucas semanas, a taxa letal despenca brutalmente para 11%. 120 crianças saem vivas pelas portas da frente. Ibsen não construiu um novo equipamento milionário em uma fábrica. Ele forjou uma engrenagem viva, de mãos machucadas, calos e privação de sono. Naquele corredor sujo, com tubos improvisados e força bruta, algo novo se formou. Nasce a primeira unidade de terapia intensiva da história civil. O conceito exato de UTI que hoje sustenta a vida em todos os hospitais do planeta. A necessidade não manda mensagem, ela arromba a porta. Ela não pergunta se você está pronto, ela exige uma atitude. E preste muita atenção nisso. Esperar pelas condições perfeitas é a maneira mais covarde de desistir da própria vida.
Enquanto você espera o momento ideal, alguém com a metade do seu talento está lá fora, ocupando um lugar que deveria ser seu. Entenda de uma vez por todas: a falta das melhores ferramentas nunca foi o seu problema. Ela é o seu ponto de partida. O recurso mais poderoso que você tem não é o dinheiro sobrando, não é o cenário perfeito. É a coragem de usar o que já está nas suas mãos hoje. Porque as maiores invenções não nascem no conforto. Elas nascem no caos, no improviso, na pressão brutal de quem não tem mais tempo para perder. É quando a segurança desaparece que a verdadeira evolução da mente acontece. Quando o caminho fácil acaba, o esforço bruto abre a estrada. Olhe para suas mãos agora. O que você tem hoje é simples? É limitado? Perfeito. É exatamente o suficiente para começar. Então me responde aqui nos comentários, sem desculpas. Qual é a ferramenta imperfeita que você vai usar hoje para mudar a sua história? E se esse vídeo te tirou da inércia, já deixa o like. Porque a diferença entre fracassar e vencer é simplesmente parar de esperar.